Caro irmão, cara irmã, esse é o domingo da ascensão do Senhor. É o destino do homem novo, homem novo. E eu gostaria de começar essa minha reflexão de hoje tomando Mateus, capítulo 12, versículo 34. Olha que interessante, Mateus 12, versículo 34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas se sois maus? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, mas o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Eu vos digo que toda palavra sem fundamento que os homens disserem darão conta no dia do julgamento. Pois, por suas palavras será justificado, por tuas palavras serás condenado. Eu tomei essa palavra para que possamos ter um olhar para dentro de nós mesmos. Esse é o domingo da ascensão do Senhor. Ascensão significa subir ao céu, mas também expandir a missão, expandir o poder, expandir o contágio do amor. Jesus quer expandir, ascender, expandir o contágio do amor. O Ato dos Apóstolos, no capítulo 1 do Ato dos Apóstolos, nos apresenta esse trecho constituído de 3 pequeninas partes. A primeira do versículo 1 e 2, que fala brevemente do testemunho apostólico. O segundo, que fala da atividade apostólica, que inicia com Jesus, pela ação do Espírito Santo. E o terceiro, o cumprimento da promessa. Jesus encarado, interpretado a partir da ressurreição. A sua ascensão é vista 40 dias após a sua ressurreição, como anúncio do reino de Deus. É o tema da toda a pregação apostólica. Toda a pregação apostólica. Então o livro dos Atos aí mostra essa dimensão bonita da participação e da expansão de Jesus, da sua missão. Por isso dizem, homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Continua a sua missão. A ascensão é uma subida, mas uma expansão. Nós vamos a Deus para expandir a missão, o nome de Jesus. A segunda leitura, tirada da carta aos Efésios, no capítulo também 1, de 17 a 23, onde apresenta aí a pessoa de Jesus como aquele que subiu, que expandiu para sentar-se à direita do Pai nos céus. E Paulo, ele fala da experiência do Espírito, da revelação, da herança do ressuscitado. Fez sentar-se à sua direita. Isto é, deu-lhe todo o poder. Ele se torna a cabeça da igreja que é seu povo, né? Ele conduz a história, que Deus age na história. Ninguém pode partir de uma discussão sobre Deus, se Deus existe ou não, se não podemos afirmar Deus a partir da história. Deus age na história. Deus não está lá em cima, longe. Deus age na história. Deus expandiu seu amor, a sua presença na história, na ascensão. Isso é muito significativo para nós. Ele é cabeça, diz Paulo. Ele vem regenerar o universo. Ele vem realizar todas as coisas. Essa característica bonita da ressurreição e da ascensão de Jesus, né? Que tem uma mística, uma profecia
a partir do poder irradiador da espiritualidade cristã e descer nas profundezas desse mistério que é a espiritualidade cristã. Por isso, Paulo diz: o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vos revele, possa revelar e faça verdadeiramente conhecer. Conhecer o que? Conhecer o poder do mistério de Deus. O Evangelho que nós rezamos, estamos no ano A, né? A gente reza o Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 28, 17. Eu tomei lá o capítulo 12, versículo 36, lá, né? Mostrando um pouquinho, 32, 34, né? Até o versículo 37, né? Do 33, pode pegar o 33, 37, para meditar. O que nós estamos vivendo, as palavras que estamos ouvindo, as maquinações humanas contra os pobres, as maquinações, as palavras dos homens contra os pobres, contra a natureza. Vivemos a semana da comemoração de um aniversário da Laudato Si, sabe? Da grande carta, do grande testamento sobre a ecologia, sobre a criação, a carta verde, a encíclica verde que o Papa Francisco fez. E essa semana vimos declarações terríveis para capitalizar o meio ambiente, capitalizar a natureza, colocar a natureza, a criação ao serviço do mercado, do poder, do ter, do acúmulo de riqueza. Então, a ascensão de Jesus quer expandir a sua missão, o seu poder da vida. Nós que enfrentamos aí mais de 20 mil mortos, né? Nessa pandemia, Estados Unidos já chega a 95 mil mortos, o Brasil segundo no ranking de mortos, né? Muitos seres que nós sabemos, e que os mortos que não sabemos, né? É claro que temos muitas pessoas curadas, sim, muita gente curada, sim, mas perdeu uma vida, gente, perdeu uma vida. Jesus deu a sua vida, Deus deu a sua vida por causa de nós, por causa de você, de mim, de todos nós. Então, o Evangelho, o versículo, capítulo de 28, 16 a 20, ele mostra que a autoridade de Jesus foi dada no céu e na terra. Então, o homem que não venha brincar com a autoridade de Deus, de usar do Evangelho, usar o nome de Deus e misturar o nome de Deus com guerra, com armas, com guerrilhas, com armar as pessoas. Não, Deus não é o Deus da morte, não. Deus é o Deus da vida. Jesus foi morto dentro de um sistema de pena de morte, de guerrilha, que mataram o Filho de Deus, inocente. Nunca teve um pecado, nunca teve um crime. Foi morto inocentemente no patíbulo da cruz. Então, a ascensão, né? Os 11 apóstolos reunidos, Jesus disse para eles: vocês me esperarão na Galileia, no monte onde eu indiquei vocês. E ali eles se prostraram e Jesus subiu ao céu. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois, a expansão aí, ide, discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ide, fazei discípulos meus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar, não só batizar, mas ensinar a observar tudo que eu vos ordenei. E a promessa que Jesus dá: eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Olha que promessa linda que o Senhor Jesus nos faz. Que promessa linda que o Senhor Jesus nos faz. Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Eu estou com você. Olha que bonito. Que lindo que Jesus faz. Essa é a beleza. Essa é a beleza do capítulo 28 de Mateus. Essa é a verdade anunciada por Cristo Jesus. Que ele sobe e expande o seu poder. A ascensão é isso, a subida e expansão. Que bonito, que lindo. Na Galileia, transmitindo a continuidade da obra. Esse é o domingo da ascensão do Senhor. Meu querido, minha querida, que nós celebramos com força, com fé, com coragem, sem medo. Eu não tenho medo. Você tem medo? Não tenha medo.
Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Não tenha medo, prostraram diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram, como muitos duvidam. Gente, a dúvida, que você não tem conhecimento de si mesmo. Quando você duvida, que você não tem conhecimento de si. Passa a conhecer a si mesmo, que você começa a crer. E você, quando começa a crer, você começa a enfrentar, não a dúvida, mas o medo. E você enfrenta o medo de uma forma tão significativa, que os discípulos fizeram. Quando Jesus enviou os discípulos para ir pregar até os confins do mundo, no finalzinho do Evangelho de Mateus, como nós vimos, ali, diante daquela dúvida. Na verdade, nós temos que, até como padre, a dúvida, eu sempre falo na missa, eu tenho dúvida, todos nós temos dúvida, que a dúvida nos dá um impulso para crer, é tomar um impulso. É interessante ver essa palavra, duvidaram. Muitos duvidaram. E lá estão, na montanha, frente ao Senhor ressuscitado. Alguns ainda não tinham certeza. Mas interessante, o foco está aí nessa passagem do Evangelho. E mesmo assim, mesmo diante da dúvida, Jesus os enviou porque eles não tinham medo. Eles tinham era dúvida. Jesus olha para quem tem... Jesus não gosta de quem tem medo. Você não pode ter medo. Não estou falando medo de uma barata, de uma lagartixa. Não. Medo. Medo de crescer, medo de desenvolver, medo de anunciar, o medo de ser. O medo de ser. Medo de ser. E nós temos muito medo. Jesus via que eles não tinham medo de ser. Eles não tinham medo de amar. Então Jesus podia enviá-los para expandir o amor. Porque eles não tinham medo de amar. Tinham dúvidas, né? E logo foram falar da fé. E aí eles poderiam ter incertezas, indagações, questões não resolvidas. Todos nós temos questões não resolvidas. E isso é bom. Porque aí somos pessoas católicas. E ser católico não significa que nós temos respostas prontas. Tem muita gente que está com a Bíblia na mão e acha que está com Deus na mão. A Bíblia não é Deus. A palavra mata. O Espírito é que dá vida. O amor é que basta. O amor é que basta. O cardeal Casper é um dos teólogos, é um teólogo que está no palco da vida, na praça da vida, no coreto da igreja. Por que eu digo isso? Porque o Papa Francisco, ele tem na cabeceira dele esse teólogo, o cardeal Casper, um grande teólogo. E o cardeal Casper, né, do Vaticano, ele disse que a igreja teria mais autoridade se às vezes dissesse com mais frequência: eu não sei. Como disse o filósofo Sócrates, né? Sei de que não sei. Eu não sei. Eu não sei. É interessante isso. Porque, queridos, queridas, a verdade da ascensão de Jesus ao céu é um acontecimento que não dá para narrar com palavras. Somos aí capazes, vamos dizer assim, somos aí capazes somente de cantar um poema. E a partir do poema, do conto, narrar. É o que fazem os apóstolos. O relato da ascensão. Não é um adeus que Jesus dá, não é um adeus. Mas é um envio. É uma expansão do poder de Jesus. É uma expansão, um envio que Jesus faz. Não é um adeus.
É uma missão, desde Jerusalém até a extremidade do mundo. Os discípulos, eles vão ao mundo proclamando o evangelho a toda criatura. Vê lá em Marcos 16, 15. Eles fazem essa experiência, aproximam dessa experiência da presença de Jesus. Os discípulos despertam, são despertados por uma nova consciência, que são apenas homens a serviço da missão de Jesus, enviado do Pai. E Cristo é levado para junto de Deus para conduzir o seu trabalho. Que Cristo expande o seu trabalho a partir de elevar-se a Deus, para poder ser o único mediador a favor dos homens, onde os homens habitam sobre a terra. E ele ali manifesta como verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Ele vive até os 33 anos, manifestando aqui na terra, peregrinando aqui na terra. E aí podemos contemplar essa nova relação que liga Deus ao ser humano. A separação céu e terra entre o Criador e criatura torna-se agora comunhão, graça, a partir da experiência do Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, aquele que se fez homem, veio e habitou no meio de nós, morreu, ressuscitou, subiu aos céus. E agora Deus se faz história. Deus está na história. Deus expandiu o seu poder. Diz o Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, a terra Ele deu aos homens. Isso canta o salmista, a poesia. É uma forma bonita de dizer da ascensão de Jesus. São realidades céu e terra. Realidades que são agora inteiras, forma-se uma inteireza. A partir de Cristo. Cristo é a inteireza, céu e terra, humano e divino, se dá em Cristo. Ele desce ao céu, à terra, como condição humana. Filipenses 2, versículo 6, lá, carta a Filipenses, capítulo 2 todo de Filipenses. Sendo Deus, não se apegou à sua natureza divina, se fez um de nós. Sendo um de nós, não se apegou à sua natureza humana, mas esvaziou-se de si mesmo, sendo homem, sendo escravo. Se revestiu de carne humana mortal. Lá em João, capítulo 1, versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a partir dessa realidade humana, podemos compreender o corpo e alma, o espírito, a realidade divina de Jesus. Jesus sofreu até a morte. Jesus ressuscitou como um corpo, carne, subiu aos céus, à direita do Pai, e expandiu a sua intimidade, o seu amor, a vida de Deus. E contemplamos então um corpo humano de homem, revestido da vida divina de Deus. Cristo desce dos céus, os céus descem à terra, e sobre a terra ele sobe para o céu. Jesus é ao mesmo tempo Filho de Deus e homem. Jesus é capaz de revelar para nós, seres humanos, o Emanuel, o Deus conosco. Emanuel, Deus conosco, o ser humano. Jesus é a presença real, na ausência física. Intimidade na distância. Aí está o significado bonito da ascensão. E chama todos nós cristãos a caminhar à luz da fé. E não à luz da visão, à luz da fé. Você vê segunda carta aos Coríntios 5, 7, que Paulo vai trabalhar muito bem isso. Jesus nos aprimora a nossa sensibilidade, a sensibilidade da fé, da esperança e do amor, os sentidos espirituais da nossa vida, a fé, a esperança e o amor, as 3 virtudes, sentidos espirituais, 3 virtudes teologais, onde nós buscamos a nossa mística e profecia. A mística aprofundamos, a profecia irradiamos. A capacidade do coração humano ver, escutar, tocar, gozar, sentir que Cristo está junto de Deus e ao mesmo tempo está presente na história dos homens e das mulheres. Professar e confessar esse mistério nos ensina que existe aí, há uma alteridade, um outro, e há um grande outro que é Deus. A face do outro que me evoca, me chama
a expandir o mistério da transcendência e da transparência de Deus. Eu falo sempre isso, transcendência e transcendência, Deus é absoluto. Transparência, Ele se faz conhecer. Ele nos convida a ser comunhão. A ser comunhão. Então a ascensão contesta essa voracidade de todo desejo, de possessão. Deus expande, sobe. Ninguém pode apreender, nenhuma religião pode apreender. O único lugar que podemos tocar Deus, apreender Deus é na comunidade. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estou ali no meio deles. E Ele está plenamente vivo ali. As relações com Deus não podem ser apreendidas, mas sim na comunidade de fé. A comunidade é o grande oceano onde nós mergulhamos. Como Deus também, a Trindade Santa, é um grande oceano que nós mergulhamos. Deus é um grande oceano, a comunidade é um grande oceano. A igreja é comunidade de fé, esse oceano, magistério de liberdade. E liberdade não quer dizer libertinagem, de eu poder fazer o que eu quero. Liberdade é uma compreensão bonita daquilo que busco cada dia, que sonho, é um sonho, diz a poetisa, né? É um sonho. Lenine, o nosso cantor brasileiro, Lenine, ele tem uma música que chama Paciência. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais, cada vez veloz, cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que ele falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem saber? A vida é tão rara, mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma. Até quando o corpo pede um pouco mais de alma. Eu sei que a vida não para. A vida não para, não. Será que é tempo? Será que falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma. Até quando o corpo pede um pouco mais de alma. Eu sei, a vida é tão rara, a vida não para, a vida é tão rara. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós te louvamos, Pai, te adoramos e te bendizemos porque o Senhor nos criou por amor. O Senhor nos criou, Pai, a imagem e semelhança do seu Filho Jesus. O Senhor soprou sobre nós o hálito amoroso, bondoso e misericordioso do Espírito Santo. O Senhor nunca nos abandonou, Pai. O Senhor enviou os patriarcas, profetas, profetisas, juízes, juízas, reis, rainhas, e quando chegou a plenitude do tempo, o Senhor enviou seu Filho Jesus, nascido da Virgem Maria, pela graça do Espírito Santo, e São José acolheu Jesus com alegria. Após o batismo, Jesus passou pelo mundo fazendo bem, curando os doentes, perdoando os pecadores, anunciando o reino de Deus, ressuscitando os mortos, incluindo todos no seu mistério de amor. Na cruz, Jesus revelou que seu amor vai até as últimas consequências, que o Senhor amou tanto o mundo, que Ele deu seu Filho unigênito para que não morra, todo aquele que nele crê, mas tem a vida eterna. Pela intercessão de Nossa Senhora, São José, Santa Teresa, Santa Teresinha, João da Cruz, São Francisco, São Bento, Santa Faustina, Serva de Deus, Irmã Benigna, Padre Libério, Padre Eustáquio, Padre Pio, a Beata Inhaxica, São João Paulo II, São Francisco Xavier e São Domingos, São Josafá,
Santa Irmã Dulce dos pobres, santos anjos e santos de Deus, Santa Rita de Cássia, todos os anjos de Santo, interceda por você, querido. Estamos quase no fim dessa quarentena. Vamos vencer, estamos vencendo. Deus é grande, confia. Receba essa bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. Tchau, querido. Tchau, querida.